Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara sempre acreditou que o amor era simples, bastava encontrar a pessoa certa e entregar-lhe o coração. Mas a vida, ela aprenderá, podia ser muito mais complexa e imprevisível do que um conto de fadas. Desde muito jovem sonhava com um casamento repleto de felicidade, risos e promessas eternas. Foi então que ela conheceu David. Desde o primeiro olhar, sentiu uma conexão que nunca havia experimentado antes. David não era apenas charmoso e atencioso, ele possuía uma força interior que cativou Clara. Ele era deficiente desde o acidente que marcou sua juventude, mas ela nunca viu isso como uma fraqueza. Para ela, sua deficiência era simplesmente parte de sua história, e ela amava profundamente o homem que ele era além dessa dificuldade. O relacionamento deles cresceu rapidamente, repleto de ternura, cumplicidade e risos compartilhados. Clara finalmente se sentia completa, pronta para dar o grande passo e se tornar sua esposa. No entanto, à medida que o dia do casamento se aproximava, uma estranha sensação a dominou, a intuição de que algo inesperado a aguardava. Uma revelação que viraria sua vida de cabeça para baixo e colocaria em xeque tudo o que ela pensava saber sobre David e o futuro deles. Na manhã do casamento, enquanto os raios de sol atravessavam os vitrais da capela, Clara ainda não fazia ideia de que aquele dia de alegria seria também o dia em que a verdadeira face do destino se revelaria, despedaçando suas certezas e mergulhando-a numa tempestade de emoções que jamais poderia ter imaginado. O sol brilhava intensamente no céu, banhando a pequena capela com uma luz dourada. Clara, vestida com o imaculado vestido branco, sentia o coração acelerado. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de pura e intensa emoção. Hoje, ela se casaria com David, o homem que amava profundamente. Os convidados já estavam sentados. As flores cuidadosamente escolhidas perfumavam o ar com uma delicada mistura de rosas e jasmim. Tudo parecia perfeito, exatamente como em seus sonhos. Clara respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a dominava. Então ela ouviu. David, elegante em seu terno preto, a esperava no final do corredor. Seu sorriso era radiante, mas para Clara, havia algo diferente hoje, algo que ela ainda não conseguia identificar. Apesar de sua deficiência, ele permanecia ereto, ombros altivos, olhos brilhando de amor e nervosismo. A cerimônia começou. Os votos trocados foram repletos de promessas e ternura. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos ao ouvir David falar com uma sinceridade que a comoveu profundamente. Ela tinha certeza de que havia encontrado o homem com quem queria passar o resto da vida. Mas quando o padre se preparava para pronunciar a frase final, "Agora vocês podem trocar o primeiro beijo como marido e mulher", David pareceu hesitar. Ele pegou a mão de Clara com uma intensidade incomum e sussurrou: "Clara, há algo que você precisa saber antes de nos casarmos oficialmente." Clara sentiu o coração apertar. Um arrepio de preocupação percorreu sua espinha. Ela pensava conhecer David melhor do que ninguém, mas o tom sério de sua voz a fez entender que o momento que esperara a vida toda revelaria um segredo inesperado, algo que destruiria sua felicidade e testaria a força de seu amor. Naquele exato momento, Clara compreendeu que aquele casamento não seria apenas um dia de alegria, mas o início de uma provação que ela jamais poderia ter imaginado. Clara permaneceu imóvel, seus dedos apertando nervosamente os de David. Seus olhos buscavam uma explicação no olhar do homem que ela pensava conhecer de cor. "Clara", começou David com a voz trêmula, "eu não te contei tudo sobre a minha situação." Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Ela esperava qualquer coisa, menos que ele revelasse agora o segredo que mantivera por tanto tempo. "Desde o acidente", disse ele, olhando para baixo, "desenvolvi uma condição rara que pode limitar minha mobilidade no futuro. Quero que você saiba o que esperar." Clara sentiu o coração apertar. Não era a deficiência que ela já conhecia, mas uma complicação que ele nunca havia mencionado. Sua mente oscilava entre a preocupação e o amor que sentia por ele. "David", ela murmurou, "eu te amo por quem você é, não pelo que você pode ou não pode fazer. Mas, você deveria ter me contado antes." David balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. "Eu queria te proteger, Clara. Queria que nosso amor fosse sincero, sem que você tivesse que carregar o fardo dessa preocupação." Um silêncio pesado se instalou. Os convidados, alheios à tensão entre os dois amantes, sorriam, cativados pela cerimônia. Mas para Clara, o mundo parecia se reduzir a este momento, a esta revelação que mudaria tudo. Então David deu um passo à frente, segurando as mãos firmemente. "Clara."
Eu entendo se você quiser pensar sobre as coisas, se estiver com medo. Mas eu te amo. E quero passar minha vida com você, apesar de tudo. Clara sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sua mente oscilava entre o amor e o medo do desconhecido. Ela sabia que aquele homem, apesar de seus segredos e dificuldades, merecia seu amor. E apesar da tempestade que se aproximava, seu coração escolheu permanecer ao seu lado. Então, vamos ficar juntos, murmurou ela, estou pronta para enfrentar tudo isso com você. David esboçou um sorriso que era uma mistura de alívio e dor. Aquele casamento não era mais apenas um conto de fadas. Era um pacto para enfrentar as incertezas, amar um ao outro mesmo no inesperado e descobrir que o verdadeiro amor não se mede pelas provações, mas pela força para superá-las juntos. Algumas semanas após o casamento, Clara e David se instalaram em sua nova casa. A alegria dos primeiros dias gradualmente deu lugar às realidades da vida cotidiana. David às vezes parecia cansado, seus movimentos mais lentos que o normal, e Clara estava descobrindo as pequenas limitações que sua deficiência impunha à vida a dois. Certa manhã, enquanto ela preparava o café da manhã, David se juntou a ela com uma expressão séria. Clara, acho que minha mobilidade vai diminuir ainda mais, disse ele, apoiando-se em sua bengala. Há coisas que não consigo mais fazer sozinho. Clara sentiu um peso no peito. Sabia que este casamento seria um desafio, mas não esperava que as provações viessem tão depressa. Colocou a mão sobre a dele e respondeu com determinação. David, nós escolhemos esse caminho juntos. Estarei ao seu lado em cada passo, mesmo que seja difícil. Os dias seguintes foram uma mistura de amor e tensão. Clara aprendeu a ajudá-lo com tarefas simples, a antecipar suas necessidades, tudo isso enquanto tentava preservar sua independência e dignidade. Mas o cansaço começava a cobrar seu preço de ambos. Discussões raras, porém intensas, irrompiam por motivos banais, revelando a fragilidade do relacionamento. Então, certa noite, quando Clara chegou em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, encontrou David sozinho, sentado na sala de estar, com o olhar perdido. O que está acontecendo? Perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele. David baixou os olhos. Eu me sinto inútil. Eu queria ser forte por você, mas percebo que cada dia é uma luta, e não quero que você se sinta presa comigo. Clara sentiu uma onda de compaixão e raiva misturadas. Ela acariciou suavemente a própria bochecha e murmurou. David, eu te escolhi por quem você é, não pelo que você pode fazer. Você não é inútil. Vamos superar isso juntos. Naquela noite, abraçando-o com força, Clara compreendeu que o amor não era apenas um sentimento romântico. Era um compromisso de enfrentar o inesperado, de apoiar um ao outro nos momentos de dúvida e de transformar cada dificuldade em uma força compartilhada. Mas ela também sabia que a jornada deles estava apenas começando e que novos obstáculos, ainda mais surpreendentes, os aguardavam. Alguns meses haviam se passado desde o casamento. Clara e David haviam encontrado um ritmo, uma rotina frágil, mas reconfortante. No entanto, o destino ainda reservava mais um desafio. Certa manhã, quando Clara voltava de uma tarefa, encontrou David ao telefone, com a voz trêmula e visivelmente perturbado. Clara, ele murmurou enquanto desligava, preciso te contar uma coisa. Clara sentiu o coração acelerar. Ela se aproximou e pegou as mãos dele nas suas. O que é? David respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas. Há algo que nunca compartilhei. Antes do acidente, eu estava envolvida em uma questão familiar complicada. Minha família, eles poderiam nos colocar em perigo, Clara. Clara deu um passo para trás, chocada. Ela jamais imaginara que o passado de David pudesse voltar dessa forma, ameaçando suas vidas e sua felicidade. Mas como? Perguntou ela com a voz trêmula. Ainda não sei ao certo, admitiu ele, mas alguns membros da minha família estão dispostos a tudo para recuperar o que consideram ser seu por direito. E agora que estamos casados, você também está envolvida. Clara sentiu uma mistura de medo, injustiça e determinação. Apesar do choque, apertou a mão de David com força. Não importa o que aconteça, disse ela com convicção, vamos enfrentar isso juntos. Você não está sozinho e eu nunca vou te decepcionar. Os dias seguintes foram marcados por tensão. Ameaças anônimas, visitas inesperadas e cartas perturbadoras os lembravam de que seu amor seria testado além de tudo o que haviam imaginado. Clara e David tiveram que fazer escolhas difíceis, equilibrando sua segurança, suas vidas cotidianas e o amor que os unia. Mas em meio a essa tempestade, Clara percebeu algo essencial. O verdadeiro amor não se mede por momentos de felicidade fácil, mas sim pela forma como duas pessoas permanecem unidas diante da adversidade.
Cada obstáculo se tornou uma prova do compromisso delas e da força do seu vínculo. E quando a noite caiu sobre sua casa, Clara e David deram as mãos, prontos para enfrentar juntos todos os desafios que os aguardavam, convictos de que nenhum segredo, nenhum perigo, poderia destruir o que haviam construído com coragem e amor. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Clara e David. Entre as ameaças, os segredos do passado e as complicações relacionadas à deficiência de David, cada dia parecia uma luta. Mesmo assim, o vínculo entre eles se fortaleceu à medida que enfrentavam essas provações juntos. Certa noite, quando se depararam com um confronto direto com os familiares de David, Clara tomou uma decisão corajosa. David, ela murmurou, não importa o que aconteça, estou com você. Já passamos por tanta coisa juntos, podemos superar isso. David, com os olhos brilhando de emoção, a abraçou forte. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o medo podia ser superado pelo amor e pela determinação. Com clareza e coragem, eles conseguiram resolver o conflito. Clara, com sua inteligência e força interior, ajudou a amenizar as tensões e a proteger David. Juntos, transformaram o que poderia ter sido uma tragédia em uma vitória, provando que seu amor não era frágil, mas forte e resiliente. Nos dias que se seguiram, a vida voltou a um ritmo mais tranquilo. Clara e David aprenderam a apreciar cada momento, cada sorriso, cada gesto de ternura, conscientes de que sua felicidade era fruto de um profundo compromisso e confiança mútua. Sentada lado a lado no jardim, Clara olhou para David e sussurrou: eu sabia que te amava por quem você é, mas agora sei que sempre te amarei, não importa o que aconteça. David sorriu, apertando delicadamente a mão dela. E eu sempre te amarei, Clara. Você é minha força, minha luz, meu futuro. Este casamento, que começou com segredos e provações inesperadas, terminou em uma serenidade renovada. Clara e David descobriram que o verdadeiro amor não reside na perfeição ou na ausência de desafios, mas na capacidade de permanecerem unidos diante do imprevisível. E enquanto o sol se punha sobre sua casa, eles sabiam que sua história, feita de coragem, sacrifício e ternura, estava apenas começando.